um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico, que se espalhou pelo Paquistão e, sobretudo, tomou conta do Afeganistão. A partir de 1940, governando o país assim entre 1996 e 2001. Após 2 décadas afastado do poder, o Talibã retomou o controle do Afeganistão ao conquistar Cabul e derrotar o governo central afegão. Em seguida, um novo Emirado Islâmico foi proclamado. Portanto, no vídeo de hoje contaremos 10 fatos sobre o Talibã, movimento que espalha terror e medo em pleno 2021. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Talibã aqui no canal, certo? É um conteúdo que vocês pedem muito, é um conteúdo que vocês têm bastante curiosidade, bastante interesse em saber, então a gente sempre tá fazendo. Normalmente esse conteúdo não é monetizado porque é um conteúdo muito pesado, o YouTube até entendo aí a plataforma porque realmente atrelar marcas a esse tipo de vídeo é difícil. Então, como que você pode apoiar a gente? Deixando o like e se inscrevendo aqui no Planeta Novo, beleza? Então faz isso para ajudar a gente. Outro recado, dia 21, vão sair 2 vídeos especiais aqui no Planeta Novo. Então fica ligadinho aí para acompanhar a gente e saber quais são esses vídeos. Bom, e hoje por trás das câmeras eu tenho aqui Digo Blackson e é ele quem vai falar qual vai ser a meta de likes para o vídeo de hoje. Qual que é a meta de likes aí, Digo Blackson? Eu quero 15.875. 15.875 likes. E na 10ª posição a gente vai falar algo que provavelmente vai fazer você ficar muito chocado. Você pode chamar de Batabazi ou Baixabazi, mas é a mesma coisa. Basicamente, se você for traduzir aqui para nossa língua, você pode traduzir como dança dos meninos ou meninos dançarinos. Por quê? Isso aí é só uma forma de camuflar a pedofilia, que é a verdade. Meu Deus. Então, Baixabazi basicamente é quando um homem mais velho fica com um garoto de 10 a 18 anos, que é uma criança ou então um adolescente, uma pessoa bem mais jovem, né? No caso de ser uma criança, passa a ser crime, né? Mas apesar de ser algo que claramente seria crime no Brasil, no Afeganistão não funciona assim. Inclusive no Afeganistão você ser gay é crime. Caramba, como Entendeu? assim, mano? Os caras prendem? Prende a pessoa Meu não pode ser, ela não pode ser gay e dependendo ela pode ser executada. Caramba. E tanto você ser gay quanto você agredir sexualmente alguém. Então a gente tá falando de 2 crimes que são punidos às vezes até mesmo com a morte, que acontecem dentro do Baixabazi. Que basicamente você coloca um homem para ficar com uma criança e rola ali um sexo forçado e um sexo entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, 2 regras do próprio Talibã são quebradas aqui. E por que que o Baixabazi continua sendo feito lá no Afeganistão? Bom, o Talibã chegou a proibir naquela época em que eles ficaram no controle. Aliás, o Afeganistão já tinha leis de proibição, mas nunca existiu realmente uma cobertura dessa lei, entendeu? Nunca botaram em prática. Por quê? Porque a maioria dos caras que fazem isso são pessoas poderosas. Então as pessoas poderosas aqui na China, no Afeganistão, onde for, não costumam se ferrar. Inclusive tem uma frase afegã sobre o Baixabazi que fala o seguinte: as mulheres existem para educar os meninos para dar prazer. Vocês verem o nível que chega, né? Esses meninos que são levados e são transformados então em escravos e escravos sexuais principalmente. Meu Deus, eles que são, horror, mano. Eles são maquiados, vestidos como mulheres, então, e assim eles são utilizados como bem entender. E aí você fala, por que que existe isso lá? Da onde surgiu isso justamente numa sociedade que odeia tanto gay, né? Como que eles conseguiram se acostumar com isso? Se acostumaram por quê? Porque se afastaram tanto das mulheres, começaram a ver a mulher com tanta distância que ficou normal isso acontecer. Normal aqui, com aspas gigantescas, tá? Ficou comum isso acontecer por lá. E principalmente com crianças que são mais pobres. Então, crianças que são mais pobres são alvos fáceis lá no Afeganistão. E o que a gente mais tem no Afeganistão é criança pobre. É o pior país do mundo, ou então um dos piores para você ser uma criança. Isso aí, no mínimo, tá entre os 10 piores para você ser uma criança. E a gente já vai explicar o porquê isso. Além do Baixabazi, né? E tem uma outra pira ainda. Por que que os Estados Unidos, então, quando teve por ali, não acabou com o Baixabazi? Já que, pra nós, é claramente algo assim absurdo, né? Pra gente que é aqui do Ocidente. Porque os Estados Unidos, assim como a União Soviética foi quando passou por lá, assim como o Talibã quando passou por lá, ou qualquer governo quando passou por lá, se preocupou mais com as vantagens de usar o Baixabazi do que acabar com ele. Quais são as vantagens? Você pega crianças que são muito pobres e infiltra no meio da polícia, por exemplo. Porque grandes dirigentes da polícia cometem esse tipo de crime justamente por serem grandes dirigentes da polícia, não são pegos. Então o que eles fazem? Utilizam dos meninos para conseguir informação e usam eles de espiões lá dentro. Nossa senhora, mano, como é que os caras podem ter uma mentalidade dessa, né? Justamente porque cara,
é a falta de empatia dos outros a galera do Afeganistão e a lavagem cerebral da falta de educação. Só eu vou adiantar um dado de uma próxima posição. Menos de 5% das crianças do Afeganistão, durante o governo do Talibã, que rolou durante 6 anos, menos de 5% das crianças do Afeganistão estavam recebendo na época um ensino básico. Não é nem um ensino médio. Menos de 5%? Menos de 5%. Meu Deus, Era mano. 4% das crianças que estavam recebendo um ensino básico. Então, a gente está falando de um país realmente desalfabetizado, entendeu? Onde se acostuma com coisas que são absurdas justamente porque existe uma lavagem cerebral aplicada ali. E o que é pior, os meninos que acabam sofrendo isso aqui, quando crescem, uma parte deles vai lá e faz o mesmo com outra criança, tá ligado? Justamente por ter naturalizado, por ter se acostumado com esse tipo de situação. É o que a gente vê também nas questões dos serial killers, né? Que eles sofrem um trauma tão grande que aquilo na cabeça dele dá tipo um, sei lá o que dá um E vai se tornando rebuliço. cíclico, né? Isso. Na nona posição a gente vai falar dos massacres de Mazaf e Sharif. Em 1997, pela primeira vez o Talibã conseguiu pegar Mazaf e Sharif, que eram regiões grandes onde eles não conseguiam controlar até então, e eram as únicas regiões grandes que eles não conseguiam controlar. Eles controlaram por 4 dias e já foram expulsos dos lugares, pra vocês verem como realmente era difícil de controlar. Quando eles foram expulsos, 2.000 pessoas do Talibã, que estavam presas lá nesse lugar, foram executadas, meio que como um sinal. Caramba. Não voltem pra cá, vocês não vão ser bem recebidos. O que o Talibã fez no ano seguinte? Invadiu novamente e dessa vez se vingou. Eles ficaram por 6 dias atirando em qualquer pessoa que estivesse na rua. Pessoa, animal, ou qualquer um. Criança, velho, mulher. Tudo o que se você imaginar. mexia, eles atiravam. Tudo que se mexia. E durante 6 dias você não podia enterrar ninguém. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a feder num processo natural ali, né? E a cidade começou a ter um cheiro de podre, um cheiro de morte. Nossa. Entendeu? Então foi um massacre que aconteceu onde quem viveu com certeza nunca vai esquecer. Porque tem o cheiro, tem o gosto, tem a presença, tem a visão, tem todos os sentidos ligados ali com um genocídio, ligado ali com o extermínio. Cara, é uma sequência de coisas tristes, né, que foram acontecendo no Não, país. e pra tu ver, né, que as pessoas, elas já lidam com isso desde criança, tá ligado? Olha só, mano. Na oitava posição a gente vai falar um pouquinho sobre como era o Afeganistão antes do Talibã lá na primeira passagem. Inclusive o país era um país de destaque para muitas mulheres na Ásia e no Oriente. Por quê? Porque elas viam o Afeganistão como uma referência e falavam, não, vou estudar aqui, aqui é mais liberal, vai ter espaço para mim. Então você tinha mulheres ali que eram do Afeganistão e de outros países buscando ali, né, o ensino naquele país. E quando foi derrubado o direito da mulher de poder estudar, muita mulher acabou se ferrando. Muita mulher que estava prestes a se formar como doutora ou qualquer coisa do tipo, teve que do nada voltar para casa, se tornar uma mulher do lar, vestir aquelas roupas que tampavam elas completamente, não poderiam mais sair nas ruas sozinhas, perderam todos os direitos junto do direito da educação, e isso transformou totalmente o país. Como eu falei, somente 5% das crianças estavam tendo ali direito a ensino básico, certo? Qual o tipo de ensino que era feito então naquela época ainda? O ensino do Alcorão, e só, era isso, não tinha o ensino de geografia nem nada do tipo, as crianças estavam aprendendo Alcorão e era isso. Só pra vocês terem uma ideia, a Unicef em 98 fez uma pesquisa para ver qual era o número exato, né? A cada 10 meninas, somente uma estudava no Afeganistão. Nossa. E a cada 4 meninos, somente um também estudava no Afeganistão. Então a gente tá falando aí de 25% dos meninos e 10% das meninas. É ridiculamente pequeno. Mesmo que fosse o Alcorão, também não tava quase ninguém estudando. E só para vocês terem uma ideia, cerca de 1.000 escolas foram destruídas. Não é que foram fechadas, foram destruídas para não existirem mais mesmo. Nunca mais. Sabe o que eu vejo bastante nisso, quando eles falam em mesquita, Alcorão, essas paradas assim, que tipo, essa doutrina que eles têm de aprender lá a religião deles vem, tipo, muito de antes, tá ligado? E é tipo uma parada que parece que o pai, antes de morrer, ele precisa que o filho aprenda aquilo ali, tipo, do pé à cabeça, tá ligado? E é meio que um bagulho, parece que é forçado, tá ligado? Pode ver que muita gente não segue, tá ligado? É que assim, ali a tradição, ela vai se renovando, mas é que não precisava, né? Tipo, não precisava, tipo, Não, disso pra fazer lógico, a tradição tem várias se renovar. coisas. A tradição que nem tem gente que tem a família cristã há séculos, judeus que são há séculos e tipo, não é por conta disso que a religião se mantém ali, mas é porque realmente foi tirada a educação e foi passando de geração para geração. Então, a cada geração vem os resultados e vem ali as consequências da geração anterior. Sim. Então, vai cada vez ficando pior. Eu falei que 1.000 escolas foram derrubadas, além de 1.000 escolas derrubadas, cerca de 100 professores foram executados durante essa época. Nossa. Então, você imagina você executar professor.
tá ligado? Sem esse o necessidade nível nenhuma. que chegou. Na 7ª posição, vamos falar sobre as regras islâmicas. O regime do Talibã interpretou a lei Sharia de acordo com a escola Hanafi, de jurisprudência islâmica. Ela que é considerada uma das 4 linhas dos sunitas. O Talibã proibiu a carne de porco e o álcool, por exemplo, além de muitos tipos de tecnologia de consumo. Além disso, música, televisão, filmagens e internet foram proibidas, além da maioria das formas de arte, como pinturas ou fotografia. Participações no esporte também foram vetadas, incluindo futebol e xadrez. Atividades recreativas como pipas, criação de pombos ou de qualquer tipo de animal de estimação também foram proibidas. Cinemas foram fechados e reaproveitados como mesquita, e a celebração do Ano Novo Ocidental também foi proibida. Tirar fotos ou exibir fotos não era permitido, pois era considerado pelos talibãs como uma forma de idolatria. As mulheres foram proibidas de trabalhar e meninas foram proibidas de frequentar escolas ou qualquer tipo de universidade. Foram também instruídas a serem acompanhadas fora de sua casa por parentes do sexo masculino. Aqueles que acabaram violando alguma dessas regras acabaram sendo punidos. Além dessas proibições, os homens também não podiam raspar suas barbas e também eram proibidos de sair de casa sem seus turbantes. A oração se tornou obrigatória e aqueles que não a cumpriram foram presos. E desde então, ladrões são amputados como forma de punição. Então, vocês veem que tem uma série de regras que tornam o mundo deles totalmente diferente do nosso. Por exemplo, o fato de você fazer um story aqui com a sua namorada na rua, ouvindo uma música, já quebrou umas 5 regras deles. Imagina, porque você tá usando um mano. celular, você tá usando a internet, você tá com uma mulher na rua, você tá ouvindo música, você tá idolatrando por estar registrando uma foto sua. Então, olha o tanto de regra que você já ia desrespeitar e provavelmente você ia sofrer alguma punição. Às vezes a gente fala do Brasil, mas o Brasil ainda tem um quê de liberdade, né? A gente reclama com razão, querendo sempre melhorar. Mas quando a gente olha para outros locais do mundo, a gente vê que realmente tem gente que ainda vive na Idade Média, tá ligado? E falando na Idade Média, a gente vai falar do quê? De escravidão novamente, porque o tráfico de pessoas é uma outra coisa que o Talibã faz muito. Na época em que eles subiram no poder, junto com a Al-Qaeda, eles pegavam muitas mulheres, principalmente mulheres do Paquistão. E, inclusive, elas iam todas para o Paquistão, onde elas iam para bordéis, locais do tipo, e eram vendidas. Só em 99, a Al-Qaeda, junto com o Talibã, prenderam cerca de 600 mulheres, colocaram em ônibus e caminhões, e depois escolheram aqueles que consideravam mais bonitas para poder levar para as autoridades. E depois aquelas outras eram levadas como escravas. E aí eram colocadas na casa dos oficiais para trabalhar como empregada, como faxineira, cozinheira ou algo do tipo. Então o tráfico humano é uma das formas de conseguir dinheiro do Talibã também. Na 5ª posição a gente vai falar sobre a violência que eles têm com os cristãos, tá? E as pessoas que vão para lá para poder ajudar o Afeganistão. Existe um número muito grande de ONGs que tentam ajudar esses países e o Afeganistão é mais um deles, né? Em 2008, por exemplo, quando tinham 3 britânicos ajudando as pessoas a se cuidarem lá para evitar epidemias e coisas do tipo, o Talibã executou essas 3 britânicas lá, alegando que elas poderiam ser espiãs. E foi assim. Sem mais nem menos. Então, tipo assim, um povo que é desamparado, que é muito pobre, que quase não tem nada, que quando recebe um mínimo de ajuda médica, ainda pode ser executado e ter os médicos ali executados. É isso que acontece lá. Só pra vocês terem uma ideia, somente no ano de 2008, teve 29 pessoas que estavam no Afeganistão. E em 2008, o Talibã não mandava no Afeganistão. O Talibã não era oficialmente quem mandava no Afeganistão, já tinha caído. E mesmo assim, em 2008, 29 pessoas foram executadas pelo Talibã por estarem ajudando no Afeganistão. Ó, em 2008, uma outra britânica chamada Gayle Williams, que estava trabalhando para uma ONG de caridade cristã e estava ajudando lá o Afeganistão, foi pega por eles e por ser cristã foi executada. Eles falaram, é porque estava ensinando o cristianismo. Ponto final, não pode, aqui não pode. E só para vocês terem uma ideia, a poliomielite era um problema no Afeganistão, porque eles não deixavam vacinar, tinha isso. Olha só quem que é anti-vacina, o Talibã, um dos bagulhos mais atrasados do mundo. Então, quando você vê alguém sendo anti-vacina hoje em dia, para pensar um pouquinho nisso. E o Talibã, inclusive, em 2013, deixou de ser anti-vacina. Ou seja, em 2013, lá em 2013, o Talibã, que vive na Idade Média, conseguiu perceber que até eles conseguiram perceber que ser anti-vacina é demais. É porque, imagina, até eles deviam estar perdendo o pessoal deles por causa de vacina e falaram, não, temos que vacinar a galera. É que a poliomielite é só com criança.
Na quarta posição, a gente vai falar das crianças do Afeganistão. Como eu falei no início, é um dos piores lugares do mundo para você ser uma criança. Só pra vocês terem uma ideia, 1.300.000 crianças hoje em dia no Afeganistão precisam de tratamento para desnutrição, porque não comeram durante a infância. A cada 5 crianças, 2 não conseguiram se formar completamente, ou mentalmente, ou fisicamente, seja por desnutrição, ou seja por algum tipo de choque, trauma ali psiquiátrico que sofreu, né? E 4 milhões de crianças não estavam na escola. Isso antes do Talibã chegar agora novamente. Então, com o Talibã voltando, provavelmente esses números vão piorar muito mais. Só em 2020, cerca de 2.600 crianças foram executadas. E tiveram 62 escolas que foram atacadas pelo Talibã. Principalmente escolas que estavam ensinando meninas e que não respeitavam aquilo que eles queriam, entendeu? Na terceira posição, a gente vai falar do genocídio cultural que foi cometido pelo Talibã. Em 1992, eles destruíram 70% do Museu Nacional do Afeganistão. 70%, tá? Além disso, eles destruíram também a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tinha 55 mil livros e manuscritos que eram muito importantes para o Afeganistão e para o mundo todo, né? Lógico. Não bastava isso, em 2001 eles foram até os Budas de Bamiyan, que eram os Budas que eram feitos nas pedras, nas rochas e que sobreviveram a milhares de anos, quase 5.000 anos, para chegar ao Talibã e destruir com dinamite. Vocês veem que qual que é o padrão deles? É destruição, né? Vão destruir a mente das pessoas, vão destruir a saúde, não tendo condição nem física de correr, a pessoa extremamente magra, não tem o que comer, né? Vão destruir as pessoas, a memória das pessoas para elas não saberem de onde vieram, vão destruir o que é diferente para as pessoas não verem mais o que é diferente. Na segunda posição a gente vai falar da Malala. A Malala que inclusive a gente já citou aqui no vídeo da Califa, né? Onde Sim. elas eram confundidas por um tempo. Mas ela é um símbolo muito gigantesco de sobrevivência e de combate ao Talibã. Por quê? Porque ela com 13 anos escrevia em um blog de dentro de uma região que era controlada pelo Talibã ainda, certo? Ela escrevia sobre como era ser uma menina numa região dessa. Então ela escreveu com um nome falso lá para a BBC. Ela tinha só 13 anos, olha que doideira. Mano, que doideira, mano. Enfrentando um negócio desse tamanho. Você E consegue, é o que a gente só falou. pra dar um exemplo bem menor, assim, porque, tipo assim, apesar de ser um BOzão, ainda seria bem menor. Aqui no Brasil, imagina alguém falando sobre milícia. Agora, ou no Brasil, imagina alguém falando sobre tráfico, assim, com todos os detalhes, dando nome de onde tá o negocinho, onde tá a coisinha, aí falando como tá agora, tá ligado? É um BO do caramba, cara, é um BO sem tamanho pra sua cabeça. E ela arrumou isso pra ela. E depois que ela sofreu o ataque, ela ficou 3 meses internada e ela quase não conseguiu voltar. Mas quando ela voltou, uma das primeiras coisas que ela falou em um discurso, em um dos primeiros discursos dela, que foi um discurso na ONU, ela falou o seguinte: vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Então, quando ela começou a falar sobre isso, depois ainda de ter sido um alvo, né? Ela obviamente foi reconhecida pela ONU, principalmente. E depois ela se tornou a pessoa mais jovem do mundo a receber um prêmio Nobel da Paz. Com 17 anos, ela recebeu esse prêmio. É, eu lembro disso aí, que quando ela apareceu, ela era bem criancinha, né, mano? E gerou todo esse estrondo aí dela ter falado tudo isso. E eu falei, caramba, mano, uma criança ter o peito e a coragem que ela tem. Porque, tipo, tu peitar o Talibã sabendo que podia morrer. É. Na época ainda, olha o que aconteceu. Na época ela sofreu atentado e 50 clérigos islâmicos, ou seja, 50 pessoas importantes do Islã, né, se reuniram para fazer uma espécie de explicação do caso. E eles foram contra os homens que decidiram matar a Malala. Então, ou seja, eles desaprovaram e falaram que aquilo não era alguma ordem do Islã, entendeu? E na primeira posição a gente vai falar da riqueza que fica na mão desses caras. Olha só o quanto de coisa boa que a gente mostrou pra vocês nesse vídeo, né? Agora vamos falar da riqueza que eles têm em mãos. Por conta de ferro, cobre, lítio, cobalto e outras coisas que eles têm no país, eles são um país muito rico. Rico em quê? Em minério. É um dos países mais pobres se você vê em questão de verba. Mas para uma facção ter tanto minério para explorar agora é muito dinheiro. A gente tá falando de trilhões de dólares, tá? E o que isso significa? Significa que daqui pra frente o Talibã pode se armar de uma forma que a gente ainda não viu nenhuma facção ou um grupo criminoso assim conseguir se armar. Que é com bombas nucleares, talvez em algum momento, que é com frotas marítimas, que é com frotas aéreas, que é com todo tipo de armamento, né? E um outro país que tá de olho já nessas riquezas que o Afeganistão tem é a China, que fica
ali próxima e que é um país muito grande, muito poderoso do lado. Então talvez o Talibã, para conseguir algumas armas ou coisa do tipo, libere algum tipo de tecnologia ou libere esses minérios para a China. Por exemplo, eu falei que eles têm lítio. Lítio é muito importante para os Estados Unidos. Por quê? Porque é utilizado na bateria desses carros novos, os carros elétricos. A maioria usa lítio. Então, eles precisam do lítio, os americanos. Se os chineses conseguirem essa moeda de troca tão boa com os americanos, né? Então, para eles vale a pena. E aí eles valeria a pena até mesmo armar o Talibã. Por quê? Porque a gente já falou aqui algumas semanas atrás que o Talibã não é nem o pior grupo do Afeganistão. Tem grupos piores que estão achando que o Talibã está sendo fraco demais, está sendo muito pacífico e que estão lutando para que o Talibã caia. Então talvez outros países armem ainda o Talibã porque seja o que eles consideram a melhor e a menos ofensiva opção para o Afeganistão. Olha que... Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui embaixo qual outro vídeo você quer ver no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!